natureza espiritual, aí você tem o fruto do Espírito. Amor, mansidão, paciência, entendeu? Mas a gente não tem. Aí a gente é regido o quê? Pela raiva, pela vingança, pela inveja, pela maledicência. Então isso domina a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então quanto mais cheio do Espírito Santo, mais perto de Deus você estiver, mais domínio você terá sobre as suas ações. Então às vezes você vai falar uma coisa, mas não vai abençoar. Eu tenho algumas teorias, algumas coisas que eu falo lá na igreja, que sou pastor, na CBI, eu falo assim, gente, ó, vai abençoar? Fala. Não vai? Cale-se. Não concordo com você, mas o que eu tenho para falar para você não vai te abençoar, então eu opto por ficar calado. A Bíblia fala, no que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Então esse é o grande desafio, né? Então, murmuração, às vezes assim, não tem murmuração leve e não tem murmuração pesada. Não tem pecadinho suave e um pecadão. Então esse aqui é o grande sentido que a gente precisa avaliar a nossa vida e ver como eu tenho agido nas mais variadas situações. Muito bem. E aí a gente começa a perceber também que entender os desígnios de Deus é muito difícil, né? Entender aquilo que realmente Deus quer para nós é muito difícil. Ou seja, a nossa vontade muitas vezes está muito distante da vontade de Deus. Perceba só essa participação aqui da Selene Martins, que nos mandou seu comentário. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Teve um certo dia que estávamos indo para uma igreja e chegando no terminal para pegar o ônibus, tivemos uma surpresa. O ônibus que iríamos pegar tinha acabado de passar. Aí murmuramos muito, porque esse ônibus demorava muito para passar. E era o ônibus que fica pertinho da igreja, nos deixa pertinho da igreja. Enfim, pegamos um outro ônibus que passava um pouco longe da igreja. Mas, independente dessa situação, chegamos no nosso propósito. Aí, quando chegou no dia seguinte, o nosso pastor falou que aquele ônibus que tínhamos perdido tinha sido assaltado, ou seja, foi um grande livramento. Depois desse dia, nunca mais murmuramos. Obrigado a todos. Olha aí, pastor Paulo Silva. Com certeza. Na realidade, a murmuração normalmente é fruto do desconhecimento, né, daquilo que nós compreendemos. Por isso que quanto mais compreensão bíblica e aplicação da palavra na nossa vida prática, né, o conhecereis a verdade vos libertará, de João 8,32, do conselho de Tiago, não seja só ouvinte, mas praticante da palavra, porque tudo que envolve a vida cristã é progressiva. E nós, no nosso crescimento cristão, precisamos alcançar níveis de maturidade para compreender aquilo que Deus faz, porque até em circunstâncias negativas, Deus vai nos levar ao seu propósito. A gente tem o exemplo, por exemplo, de José, que foi traído, vendido como escravo, seduzido, mas não caiu na sedução, foi preso e chegou ao propósito que era trazer todos os seus irmãos e a sua família para a vontade de Deus. Então, assim como a obediência e a compreensão nos leva a edificar e abençoar a vida das pessoas, também a murmuração vai causar determinadas coisas. E nessa situação específica, eu fico muito feliz quando a ouvinte declara que compreendeu e aprendeu uma lição, porque Deus sempre vai fazer isso conosco, nos ensinar o caminho dessa maturidade. Isso aconteceu também com a minha sogra, uma certa ocasião, há muitos anos atrás, que ela perdeu um ônibus para chegar num compromisso muito importante. Aquele ônibus se acidentou e ela foi livrada desse acidente, mas murmurou, né? Então nós temos que estar atentos às nossas circunstâncias. Aquilo que nós não compreendemos, como o pastor Pedrão sempre fala e citou aqui, aquilo que nós não compreendemos, a gente precisa pedir ao Espírito que nos revele. Na dúvida, a gente fica em silêncio e deixa na mão de Deus. Por quê? Porque a gente tem uma grande probabilidade de causar, de ser injustos nas nossas murmurações com as circunstâncias, com pessoas e principalmente contra Deus. Quando chegaram diante de Moisés para murmurar a respeito de tantas coisas no deserto, Moisés cita: olha, vocês não estão murmurando contra mim, vocês estão murmurando contra Deus. Por quê? Porque tudo está dentro do propósito espiritual. Então, a lição que eu tenho nessa participação, que ainda que ela tenha falhado na murmuração,
pelo que aconteceu na sua experiência, ela entendeu e aprendeu. Isso é que é maravilhoso. Quando nós aprendemos com as nossas falhas, quando se é aprendizado sincero, a gente vai lutar para que não erremos de novo nesses aspectos. Então, eu quero, nesse aspecto aí, parabenizar o ouvinte. Maravilha. Olha aqui, em cima do que... Temos uma participação de um ouvinte aqui, em cima do que o pastor Paulo Silva acabou de falar, né? Em pedir ao Espírito Santo que nos revele aquilo que não compreendemos. Vamos ouvir então essa participação aqui da nossa querida ouvinte de Teresópolis, participando aqui conosco. Paz do Senhor, Edinho. Sou Daniele, sou de Teresópolis. Eu sempre fui de murmurar muito, muito. E quando foi um dia, eu acabei de tomar banho, fui até o espelho, pentear o cabelo, e eu falei para Deus, falei, Senhor, não aguento mais pagar aluguel. E o Espírito Santo falou no meu ouvido claramente, então para de murmurar. E eu contei pro meu filho, parei de murmurar. E sempre quando eu ia reclamar alguma coisa, eu lembrava da voz do Espírito Santo